Olá, pessoal! Quanto tempo que a gente não se encontra? Tudo bem com vocês? Para quem não nos conhece, né? Eu sou Raquel, estou comigo aqui agora, né? A Alessandra, minha amiga do coração. Nós duas começamos esse projeto já há algum tempo, né? E a gente interrompeu, né? Por conta de outras frentes que apareceram, mas estamos retomando aí para finalizar com vocês as chaves da prosperidade. Então, meu nome é Raquel, sou do canal Consulte Educa, e aí a Alessandra vai se apresentar agora. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Saudade de estar aqui, saudade desse momento tão bom, tão especial, né, Raquel? Onde nós temos a oportunidade aí de falar do que a gente está aprendendo, de transbordar aí na vida das pessoas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Raquelzinha, muito obrigada pela retomada. Isso é muito importante para nós, para a nossa jornada. E sejam bem-vindos, que vocês possam hoje aí aproveitar do que a gente vai falar. Tomara que faça bastante sentido na vida de vocês, que vocês possam realmente continuar o processo de mudança, de transformação, para a gente continuar evoluindo cada vez mais, porque é esse o nosso propósito aqui, né? Então, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alessandra, o meu canal é Educação em Movimento. Eu e a Raquel, a gente tem esse movimento, né, de transbordar aquilo que a gente está aprendendo, uma mentoria que a gente já teve. E como a vida é constante movimento e aprendizado, então nós decidimos, né, transbordar isso, colocar essas chaves também, para que outras pessoas tenham conhecimento e assim possam aprender, né, e aprimorar cada vez mais. Então, sem mais delongas, sem mais falação, nós vamos começar. Hoje a palavra é da Raquelzinha, e aí está com você, Raquel. Beijo para vocês. Vamos lá. Vamos lá, então. Nossa chave hoje é autoridade, né? Quando a gente pensa em autoridade, o que vem à mente? Ah, vou Aumenta um pouquinho. aumentar. Tá, só um pouquinho. Ficou melhor? Deixa eu colocar também na tela inteira, que fica melhor para mim. Bom, então, o tema é sobre autoridade. Quando a gente fala nessa palavra autoridade, o que nos vem à cabeça, né? Eu imagino, né, para mim, quando em tempos anteriores, né, a gente fala que a autoridade geralmente é alguém que seja da política, que seja da polícia militar, ou então um médico. É, então, a gente pensa geralmente em algumas profissões, né? Alguém que atua em determinada profissão e exerce é como se a gente diz, né? Exerce um certo tipo de autoridade, exerce um certo tipo de poder. E uma coisa que faz lembrar muito o exército, né? Eu também me lembro muito na questão da polícia militar, né? Geralmente quem está nesses cargos costuma ter uma autoridade, ser pelo simples fato de chegar, né? A gente já sente aquela coisa. Meu marido trabalhava na polícia militar, muitas vezes, né? A primeira coisa é Nossa, barulho aqui. Primeira coisa é a farda, né? A farda impõe um certo respeito. Então, assim, a gente pensar que a autoridade, de alguma maneira, vem um pouco associada com a questão das vestes, né? A farda do militar, o jaleco do médico, a toga do juiz. Então, assim, a gente associa muito com a questão da profissão, com a questão das vestes. Tem também a autoridade que a gente lembra de super-heróis, né? A capa do super-homem, né? Ele impõe ali uma certa autoridade. Mas a autoridade é muito mais que isso, né? A gente entende que às vezes vamos pensar, né? Uma situação bem simples. Você está na rua e tem um animal, às vezes, querendo te atacar. Se você é uma pessoa que não tem autoridade, geralmente o animal, o cachorro, ele sente isso e ele ataca. Mas se você tem presença, se você tem autoridade, se você tem voz de comando, você dá um comando, sai! Né? Você tem aquela voz de comando, você consegue. As pessoas sentem, né? Não é uma coisa que realmente está exatamente ligada com a questão da vestimenta. A vestimenta, de alguma forma, ajuda. No entanto,
a autoridade é muito mais que isso, né? É ter voz de comando, é ter presença. E aí, a gente pensar também aqui na questão dos pais, né? A mãe e o pai é uma autoridade que é de direito, de ser pai e de ser mãe. Mas só que a gente constrói isso ao longo da vida com os filhos. E existem pais que têm filhos aí já de filhos maduros e eles não têm autoridade nenhuma sobre os filhos. Por quê? Porque ele não conseguiu construir isso com os filhos, ele não tem essa autoridade, não foi construída com os filhos. Então, ela é de direito, ser pai e mãe é uma autoridade que já é de direito, no entanto, um ser que é pai ou mãe pode não ter autoridade nenhuma, vai depender daquilo que ele constrói, né, no decorrer aí da convivência e das aprendizagens dele também enquanto ser. Então, a autoridade ela é conquistada, né? Ela não é dada, ela é conquistada. Imposta, né? Porque tem gente também que quer impor autoridade, né? Não a palavra-chave da autoridade é a construção. Isso. E é o respeito também, para começar, o respeito que eu tenho por mim mesmo. Quais são meus limites, né? Até onde eu me conhecer, né? Saber até onde eu posso ir, quais são os meus limites, o que eu tenho de conhecimento, sabe? É o que me faz, o respeito que eu tenho por mim e o respeito que as pessoas têm por mim. Então, autoridade, o direito ou o poder de mandar, de ordenar, de decidir, de se fazer obedecer. Autoridade é o respeito que eu tenho por mim e que os outros têm por mim. Autoridade é a parte de baixo que sustenta e dá base do seu respeito e a sua imagem. É o reflexo da autoridade. O reflexo da autoridade é uma coroa. Hoje a gente ainda falou sobre isso, né, Alessandra? A autoridade é conquistar pessoas. Então, é muito interessante que quando a gente é autoridade, a gente tem autoridade, a gente não é abalado. Porque você tem... ai, que palavra que eu quero usar. A gente tem... Sumiu a palavra que eu queria falar. Mas a gente tem... Sim, confiança. Isso, a gente tem confiança na gente mesmo. Então, isso não é abalado, né? E como eu disse, né? É uma energia, é um invólucro que a pessoa consegue carregar. Se ela constrói, ela carrega isso com ela. É muito interessante. Aí, é falado que a gente tem 3 formas aqui de autoridade: generalista, especialista e autoridade. A autoridade, a gente tem que criar autoridade em 3 esferas. Engraçado, meu, que está diferente um pouquinho. Mas a gente tem que construir a autoridade em 3 esferas. Tem a autoridade física, né, que é a questão da força física. Tem gente que impõe as coisas pela força bruta, pelo fato de ter muita energia, uma voz muito forte, o corpo grandão, ele impõe, né, uma certa autoridade sobre as pessoas. Mas não é só nessa esfera, nós temos a autoridade almática também, que se a gente tem domínio, se a gente sabe fazer gestão das nossas emoções, você consegue também ser autoridade. Porque se você domina as emoções, você não deixa as coisas te levar, né? Você consegue, com certeza, se posicionar, segurar, né? Administrar as emoções dentro de você e se posicionar. E tem também a autoridade espiritual, que é a autoridade das esferas, que é a autoridade que vem de cima, né? Que vem do mais alto. A capa, gente, a gente falou aqui da roupa, assim, essa capa que é a toga, que é o jaleco, que é o uniforme, isso mostra a autoridade, né? Mas questão de riqueza também costuma mostrar uma certa autoridade. Se a pessoa tem posses, muitas posses, ela costuma aparentar também uma certa
a autoridade, né? As pessoas costumam ter um respeito por aquilo que a outra conquistou, né? E aí essa questão das posses também, né? Dá uma certa autoridade também. Tem um item aqui que é muito interessante, que a autoridade, ela... a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente promete. Então, assim, uma questão relacionada com a autoridade é a gente saber... tem uma frase aqui que está explicando muito bem isso, para a gente não prometer. Porque tem gente que, quando vai falar, às vezes ele pode prometer, né? Promete, tem duas coisas. Ele promete 3 e entrega só uma coisa. Aí isso faz a autoridade e o respeito diminuir. A gente tem que ter coerência com o que a gente faz, com o que a gente fala, sabe? Tem gente, como diz meu pai, um ditado: quem conversa demais dá bom dia a cavalo. A gente precisa ter em mente que a gente, para construir essa autoridade ao longo da vida, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas posturas, com a nossa fala. E essa questão aqui de promessa é uma coisa muito interessante, que tem gente que fala que faz e acontece, fala tanto que ela acaba perdendo a autoridade, né? Ela é uma pessoa que fica desacreditada. E no caso, aí está até dando exemplo aqui, né? Mas que a gente, se falar, a gente tem que cumprir. Então, é muito melhor o seguinte: se eu tenho 2 coisas para dar, eu prometo uma e entrego o outro como bônus. E isso faz com que a autoridade da gente, a autoridade e o respeito da gente aumente. Isso é muito interessante. Voltando aqui. Outra coisa que leva a gente a ter autoridade é a questão da experiência, né? Quanto mais experiência a gente tem, e eu diria também conhecimento, né? Se você tem um grande conhecimento em determinada área, isso te dá autoridade. Quando a gente escuta falar assim: nossa, fulano é uma autoridade em tal assunto, porque ele tem muito conhecimento em determinado assunto. Então, a gente entende que isso também, conhecimento, é uma questão que dá autoridade para as pessoas. Além do conhecimento, a experiência. A experiência, acho que ainda é mais, né, Alessandra? O fato de você ter muitas experiências, você fala com convicção, você fala daquilo que você vivenciou, você tem conhecimento de causa. Isso também, né, determina a experiência, determina a autoridade da pessoa. E fala que todo aumento de autoridade, ele gera mudanças. Então, né, a autoridade, ela precisa ser construída, precisa ser checada e precisa ser validada. E ela é construída ao longo do caminho, né? A gente constrói a autoridade ao longo do caminho. É uma coisa tão interessante, né, que, como eu disse um pouquinho antes, várias coisas fazem uma pessoa mostrar aquela aura dela de autoridade, né? Várias coisas fazem, mas só que se for só casca, a pessoa chega e, né, eu vou lembrar assim de uma história também, é uma história que meu pai contava, que um moço chegou, né, tinha várias psicólogas, e elas estavam reunidas, e aí chega um moço de muita boa aparência, muito bem vestido, de terno, gravata, e ele era muito bonito, aquela altura, aquela postura, e o terno, né? Nossa, elas, meu Deus, né? O que é isso? E aí, né? E aí, quer dizer, essa leitura que elas fizeram do biotipo dele, das vestes dele, ele transmitia autoridade, né? Com tudo isso. No entanto, a hora que ele abriu a boca para falar, isso tudo desmoronou. Ele perguntou assim: quem tem um fosque para eu acender meu pito? Um fosque. Assim, não, pelo fato da forma como ele falou, né? Então, ele estava
com a roupa e tudo aquilo lá, né, interessante, que chamou a atenção, mostrou uma certa autoridade. Como alguém também pode chegar e ter aquela voz de comando, mas quando você vai dialogar com ela, a gente vê que ele só tem a voz, ele não tem o conhecimento, ele não tem a experiência. Então, essas coisas, elas são relegadas, né? Quando a autoridade acaba sendo deixada, a gente não vê como autoridade quando a gente consegue estar um pouquinho mais com a pessoa e ver que aquilo ali é só uma casca. Então, é mais profundo. Ter autoridade é algo mais profundo. Posso falar? Você tá falando aí, né? Eu estou aqui pensando, a gente fica refletindo, viajando, porque a gente falou, né? Está relacionado às vestes, né? As roupas, às vezes que a pessoa, né, pode ser reconhecida por ser uma pessoa de autoridade. A questão da fisiologia do corpo, né? Se a pessoa tem um físico que se impõe, uma postura, né? Ela chega, como diz o povo, chega chegando, né? Ou às vezes uma pessoa também que não tem a postura, que não tem as vestes, mas que ela tem, o que você falou, que é a questão do conhecimento, da experiência. E aí, você falando disso, eu me lembrei de Jesus, né? Porque Jesus foi a última autoridade que a gente viu presente aqui, né? Ele não tinha voz de comando, aliás, ele tinha sim voz de comando, né? Porque na história ele expulsou os mercadores do templo, ele falava com autoridade também com os discípulos, mas, porém, na frente dos que vestiam a toga, que tinha a coroa, que eram né, os bambambam da época, ele não demonstrou a autoridade dele, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque isso daí não é uma coisa, a autoridade não é uma coisa que a gente conquista para o nosso ego, né? É uma construção nossa para a gente se posicionar diante das pessoas, mas não se posicionar com a atitude de querer pisotear e de se sentir superior à pessoa, né? Mas é uma coisa que ela é construída para você mesmo, primeiro, né? Porque tudo começa dentro da gente, né? E tem muitas vezes na vida da gente que a gente tem sim que usar da autoridade da gente, né? Então a gente precisa ter essa sabedoria. É uma construção muito importante no decorrer da nossa vida, né? Porém, isso não é legal você utilizar isso para querer se sobrepor, para querer aparecer, querer pisar, humilhar outras pessoas. Porque, inclusive, tem pessoas, a gente sabe aí, por exemplo, de pessoas que usam fardas, né, que se aproveitam disso para poder humilhar as pessoas, né, fazer coisa aí que não é bacana. Então, a gente tem esse olhar, né, sempre. A gente pensar que tudo que a gente constrói é bom para a gente, tem que ser usado também para o nosso bem, para o bem dos nossos semelhantes. Isso. É interessante que essa questão faz a gente lembrar, quando a gente fala de autoridade, faz a gente lembrar também, assim, da construção, como que realmente é uma construção, que é algo que é feito, né, digamos que ao longo do caminho. Um outro exemplo muito interessante, pensar assim, a autoridade vem do alto, né? Mas só que ela precisa ter base. E aí a gente dá o exemplo aqui dos pais, que às vezes hoje em dia nem tanto, mas antigamente a autoridade dos pais, então vem do alto, né, a autoridade dos pais vem do alto, é dada. Se ele consegue construir isso junto com seus filhos, né, o pai com os filhos, é aquele que o pai não precisa quase que nem falar. De um olhar, ele tem a autoridade do menino saber que ele não pode fazer aquilo. É o pai olhar e dizer, não posso fazer isso mais. Meu pai está me chamando a atenção com o olhar. Isso é autoridade, né? E é muito interessante, né? Que é mais um exemplo que nos faz pensar que ela realmente é construída, né, ao longo do tempo. Eu acho muito interessante, né, falar que fala que quem tem autoridade fala menos e faz mais.
e quem tem autoridade não dá opinião. Com um simples olhar, muda tudo, né? Achei isso aqui super interessante. Então, assim, o que a gente... Assim, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre o tema, Alessandra, mas, assim, sim, o que eu gostaria de passar era isso, né? Que não é... Vem muito com a questão dos aspectos externos, né? Vem muito junto com essa questão dos aspectos externos, voz, fala, voz de comando, roupa, né? As capas, né? No entanto, ela pode começar com isso. De certa forma, isso impõe um certo temor, né? Um certo receio, porque você vê que a pessoa está carregada de algo. Mas é muito mais que isso, né? Depende do que a gente vai construindo ao longo da vida, dos nossos conhecimentos e experiências. Que é algo que eu gostaria de falar para fechar sobre esse tema. Você quer falar mais alguma coisa? É isso mesmo. Quando a gente fala, né, de roupa, de voz, e principalmente da questão da roupa, aí a gente fica lembrando das situações que às vezes acontecem, de abuso de poder, né, de autoridade por parte, né, de alguns juízes, pessoas, né, que se acham no direito por vestir roupas, né, que se acham no direito de, às vezes, prejudicar as pessoas, não tem imparcialidade, impessoalidade para agir, né? E é como você bem falou no começo, é um processo de construção e ela começa dentro da gente. Né? Às vezes a pessoa pode ter a roupa, pode ter a fala, mas se isso não estiver impregnado dela lá dentro, se não for um negócio construído, aí ela vai usar do abuso de poder para poder fazer prevalecer a vontade dela. Isso, não é a autoridade verdadeira. Que a gente se espelhe em Jesus, em Mahatma Gandhi, que deu uma guerra lá com mais de 700 mil pessoas, libertou pessoas, né, apenas conversando, sem autoridade, ele não tinha postura, ele não tinha capa, e ele conseguiu vencer uma guerra sozinho. Então, que essas pessoas sejam as nossas fontes de inspiração para a gente construir, né, e consolidar essa autoridade, né, dentro de nós. É isso, a casinha foi muito bom. E aí tem uma listinha de tarefas, né? Que para você listar 3 comportamentos que não deixam você se tornar autoridade. Escolha um nicho do mercado e liste passos que você vai dar para se tornar uma autoridade. Aí vem o conhecimento, né? O que você quer conhecer, o que você quer experienciar para se tornar uma autoridade. Escolha 3 pessoas que você considera ser uma autoridade na área que você quer atuar. Depois de escolher, liste as características que mais chamam sua atenção e que fazem essas pessoas serem uma autoridade no nicho escolhido. E agora é sua hora de transbordar. Faça uma live informando sua audiência sobre seu novo posicionamento dentro do nicho que você escolheu. Super legal, né? Bem legal. O bloqueio da autoridade é a rejeição e os versículos básicos são esses. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Como a gente disse, né, a autoridade vem do alto, mas a gente tem que ter uma base. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. O que eu acabei de falar. É isso que você acabou de falar. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É isso aí. É isso daí mesmo. Quando você falou lá naquele primeiro versículo, pisar cobras e escorpiões, né? A gente às vezes pensa que é no sentido literal, porque na Bíblia fala que a gente governa sobre todos os reinos, né? Sobre o reino animal, vegetal, mineral, e realmente a gente governa. Mas eu vejo isso daí de acordo com os meus estudos recentes, né? Da Bíblia, de outras coisas que eu estou estudando,
essas cobras e escorpiões, não é cobra e escorpião no sentido literal, são os nossos desafios, as nossas imperfeições. A luta é sempre contra nós mesmos, não é contra fora. É sobre aquilo que eu tenho que melhorar dentro de mim. Né? Então, se eu não sou uma pessoa que eu acho que eu não tenho autoridade, então, qual a rejeição que me levou a isso? Né? O que aconteceu para que eu me sinta assim? Né? Porque a gente realmente nasceu para governar. Né? E quando a gente fala governar, não é um governo soberbo, né? Mas é um governo de autoridade mesmo, de autoridade quem nós somos. Quem a gente, né? Que nós somos mais semelhantes quem ele criou a gente. Então, né? Vamos fazer jus à coisa. É isso aí. Honrar isso daí, né? Honrar a nossa progenitura. Bom, é isso aí, então, pessoal. Nós queremos muito agradecer a presença de vocês, né? Mais uma vez aí, colocar que às vezes não está assistindo no momento, vai assistir num outro momento. Se quiser conversar conosco, né? É só escrever no chat, a gente consegue ver, né, as publicações de vocês. Então, fiquem à vontade, para nós vai ser um prazer conversar com vocês, né? A gente dialogar, que haja trocas nesse canal também, tá bom? No mais, da minha parte é isso. Te agradeço demais, Lelezinha, viu? Por sempre incentivar para a gente estar retomando nossos projetos, né? Te agradeço demais e é com muita satisfação que a gente está retornando, tá, gente? E estamos aí com tudo, com força, para poder voltar e voltar bem, e estar acompanhando vocês aí ao longo dessa jornada de aprendizado. Um abraço a todos, viu? Obrigada, Lelê. Grandes coisas estão por vir, né, Raquelzinha? Nos aguardem. Pessoal, muito obrigada a vocês, como a Raquelzinha disse. Sintam à vontade para comentar, compartilhar, fazer perguntas. Nós teremos o maior prazer de responder vocês, de conversar. Se sintam muito amados por nós. Nós fazemos isso aqui com muito amor, a gente gosta muito de fazer isso. E realmente faça a diferença na vida de vocês. Vocês têm uma excelente jornada aí para vocês. Beijo, Raquelzinha, obrigada. Obrigada a você. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.